Olá, o Café Consciência desta semana está começando e você é nosso convidado para hoje debater a questão da segurança pública, vitimização e sentimento de insegurança. O nosso convidado é o doutor em ciência política, professor da UFSC e coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Políticas Públicas, o professor Ernie Seibel. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado. Bom, para a gente começar esse bate-papo, uma pesquisa, ela começou a ser desenvolvida há poucos meses pela UFSC, a Federal de Santa Catarina, em parceria com a UNChapecó. Ela está analisando a vitimização e o sentimento de insegurança. O que vocês pretendem descobrir e analisar nessa pesquisa, professor? Esse tipo de pesquisa, ela tem como finalidade criar subsídios para se pensar políticas de segurança. E mais especificamente, eventos de vitimização, pessoas que sofreram de alguma forma algum tipo de vitimização, furto de objetos ou então de vitimização de agressões pessoais e assim por diante. E esses eventos podem ou não gerar nas pessoas um sentimento de insegurança, né? Mas esse sentimento de insegurança pode não estar associado com esses eventos de vitimização. Uma pessoa pode não ter tido nenhum evento desse, mas se sente extremamente insegura. O problema do sentimento de insegurança, ele é um fenômeno muito recente e está se ampliando de maneira assustadora, né? Claro que na América Latina é o continente mais violento do mundo, muito mais violento do que os outros. E esse sentimento está perpassando os países, as cidades, está se ampliando de maneira também falsa, ou não, né? Você faz associações de lugares que seriam inseguros, necessariamente não são, e assim por diante. Então, essa pesquisa, ela é uma pesquisa de constatação desses eventos. E ela é feita a partir de uma amostra, e as amostras são bastante elaboradas, onde se busca perguntar às pessoas que experiências que elas já tiveram ou não e quem são elas, para poder saber quem são as pessoas, quem é o sujeito social que se sente seguro, que não se sente seguro, se é o que sofreu vitimização, que não sofreu vitimização e assim por diante, né? E nós começamos isso dentro das duas universidades, numa parceria com os dois programas de pós-graduação, até porque as universidades hoje estão aparecendo na mídia como lugares inseguros. As próprias universidades. As próprias universidades. Esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Necessariamente, talvez não sejam os lugares mais inseguros. E esse tipo de pesquisa, então, ajuda a esclarecer esse fato. Eu sei que a pesquisa ela ainda está no início. Já foi possível analisar algum ponto interessante nesses primeiros trabalhos? Sim, nós estamos fazendo entrevistas com gestores da área da segurança, sejam gestores das universidades e autoridades que trabalham com segurança junto às universidades, por exemplo, as empresas de vigilância e principalmente a Polícia Militar. Nós estamos fazendo em contato com eles. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo pré-testes do questionário na Universidade Federal. Já fizemos essa semana um pré-teste. E a constatação que a gente tem é que a questão vitimização, ela é registrada nas universidades. Eu tenho um carro, tentaram arrombar o meu carro e eu faço um boletim de ocorrência. Só que os outros aspectos de insegurança que podem ser gerados, como, por exemplo, discriminação, assédio sexual, enfim, outros atitudes de comportamento, esses não são registrados. Então parece que dentro da universidade não acontece esse tipo de problema, né? E a gente nos pré-testes a gente começou a ver que nós temos esses eventos e esses eventos colaboram também para o sentimento de segurança, alterando muito as atitudes das pessoas e a sociabilidade delas dentro da instituição. O senhor comentou que muitas dessas pessoas que estão sendo consultadas, elas não sofreram nenhum episódio, seja de uma agressão, um assalto, mas elas têm esse sentimento de insegurança. Neste caso, a mídia tem um papel importante, talvez, por gerar essa sensação? Então, veja só, o sentimento de insegurança gerado, né,
ele, obviamente, está bastante associado com a mídia, né? Nós temos um tipo de mídia hoje que aposta muito na espetacularização da criminalidade, tá? E essa mídia é um fator fortíssimo de sensação de insegurança, que necessariamente não corresponde a essa realidade. Por exemplo, você tem, pesquisa anterior, você tem feito no final da década passada no Rio de Janeiro, quem se sente seguro, quem não se sente seguro. Os homens, quanto homens brancos e com mais claridade, se sentem muito seguros dentro de casa. Dá para saber que é óbvio, né? Porque eles têm mecanismos de segurança. Jovens não se sentem inseguros. Por quê? Porque talvez eles não percebam, né? Essa conclusão de uma pesquisa feita, que nós analisamos a nível nacional. Jovens negros se sentem inseguros. Se sentem inseguros no bairro e na cidade, principalmente. E mulheres se sentem inseguras em casa, na comunidade e na cidade. Mas, por exemplo, teve uma outra pesquisa localizada só no Rio de Janeiro que mostrou que mulheres que vivem em favelas, dois tipos de coisas, dois tipos de situação. Quando elas vivem em favelas e não tem tráfico, elas se sentem altamente seguras. Por causa das relações de comunidade. Uma cuida da outra cuida do filho da outra, assim por diante. Onde tem tráfico, esse sentimento de segurança diminui, né? Então, esse tipo de pesquisa mostra, digamos, de maneira bastante objetiva o que é que está acontecendo, onde não está, quem se sente, quem não se sente seguro. Para depois, enfim, se caminhar no sentido de criar política de segurança. Certo, bacana. Professor, a gente vai para um breve intervalo. E na volta a gente segue falando sobre segurança pública, vitimização e também o sentimento de insegurança com o professor Ini Seibel, da UFSC. Até mais. O começo das possibilidades. Seletivo de Inverno UNO 2015. Inscrições só até 22 de junho no site ou Facebook da UNO Chapecó. São mais de 6.000 bolsas de estudo por ano. UNO Chapecó. Sua cabeça, nosso mundo. Estamos de volta com o Café Consciência, que nesta semana está falando de segurança pública com o professor da UFSC, Ini Seibel. Professor, no último bloco a gente comentou muito sobre o sentimento de insegurança e essa pesquisa que está sendo feita entre a Federal de Santa Catarina e a UNO Chapecó. Agora, uma situação chama a atenção, porque isso aconteceu muito aqui em Chapecó, em outras cidades do estado, e no momento está acontecendo na cidade de Criciúma, no sul do estado, que é a questão da força-tarefa. Isso envolve tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Há um volume muito grande de crimes, isso a gente fala homicídio, assaltos, roubos, e a força-tarefa parece que vem para acalmar ou passar uma sensação de segurança. É o que a gente escuta as autoridades falar. Isso realmente é eficaz ou é uma falsa sensação? Então, justamente porque não se faz as pesquisas, a gente tem dificuldade de dizer isso, né? Quem é que tem sentimento de insegurança? Quer dizer, os setores militares, policiais, eles sabem que a sociedade tem um sentimento de insegurança. Mas como não se faz pesquisa, a gente não sabe bem quem se sente seguro, onde que se sente seguro e assim por diante. Então fica um pouco difícil da gente avaliar esse grau de segurança e insegurança que acontece. A população, quer dizer, no senso comum, parece que passando viatura, fazendo ronda e tendo uma delegacia por perto, você se sente seguro. Né? E é o que a maioria da população sempre pede. Exatamente. O que ela pensa é que tem que ter a polícia por perto para se sentir seguro, né? Para sentimento de segurança. A gente vê, de vez em quando aparece no Rio de Janeiro, acontecer um evento logo do lado da delegacia, coisas dessa natureza. A própria polícia diz que ela não consegue ser onipresente, isso está em todo que é lugar. E realmente eu tenho minhas dúvidas se isso acontece. Veja, o que pode passar dentro das universidades, está se fazendo muitos investimentos para tratar da segurança. Por exemplo, um fator que pode criar mais sentimento de segurança é iluminação. É tão simples, né? É tão simples.
uma cidade iluminada, quer dizer, tem uma correlação muito direta entre uma cidade bem iluminada, os lugares bem iluminados e o sentimento de segurança, mesmo porque ele tem um efeito muito concreto, a iluminação, porque as pessoas as pessoas que cometem delitos não vão para lugares iluminados. Então eles começam a ser constrangidos para outros lugares, outros espaços. Outro fator, por exemplo, muito importante nisso é a urbanização, ruas, calçadas, etc, etc. Né? Onde tem urbanização, a tendência ao conflito, principalmente ao tráfico de drogas, passa a ser inibido. Né? Então, essa pergunta que você fez, pode ser sim que a força-tarefa venha a dar mas ela não elimina, de certa forma, a questão da violência. Né? A violência é um problema bem mais profundo quer dizer, não é com uma força-tarefa, ela acaba sendo momentânea, talvez até para passar só o sentimento de mais segurança da população. Uma acalmada, né? Né? Mas aí um próximo evento vai e desfaz esse sentimento. A gente tem as pesquisas, como o senhor comentou, talvez que vai ajudar a gente a entender um pouco o que é esse sentimento e se essas ações realmente são efetivas. Faltaria talvez hoje a gente falar no estado de Santa Catarina, políticas públicas eficazes que possam ajudar nessa sensação da segurança ou quem sabe realmente diminuir o número de crimes e de violência? Isso funciona realmente na prática? Funcionaria? Bom, veja, os países que adotaram esse tipo de pesquisa foi adotado pela ONU e é sugerido pela ONU que o mundo inteiro, que os países façam essas pesquisas. Então, países como os Estados Unidos, como o Canadá, por exemplo, no Canadá desenvolveu muito. Eles fazem todo ano uma pesquisa dessa e ela serve então de referência para se formular políticas públicas. Né? Por que se faz essa pesquisa também? Eu acho que eu não comentei isso, é que essa pesquisa serve de complemento ou até de contraponto às estatísticas oficiais de criminalidade, porque em nenhum país do mundo elas são confiáveis. Né? Por quê? Porque nem todos os boletins de ocorrência de pequenos eventos, por exemplo, muitas pessoas não fazem porque não confiam na polícia, não querem perder tempo, não querem se incomodar, etc. E tal. E isso começa a criar chamadas cifras negras. Você tem eventos acontecendo e a polícia não sabe. Né? E essas cifras negras, então esse buraco, né, negro, ele se torna um grande ponto de interrogação. Por um lado, as pesquisas de vitimização, elas têm como resultado a definição exata, né, do que acontece nos eventos, com quem, quando, onde, que horário, etc. Uma coisa que, claro, um policial no senso comum, ele vai dizer, isso eu sei. Né? Mas ele sabe dentro do espaço onde ele atua e não num universo mais amplo. Então, essas pesquisas, elas estão sendo feitas por esse país e entendo, o Canadá tem baixos índices de criminalidade, claro que não é só esse fator, e ela não vai resolver sozinha, mas ela é um grande instrumento de apoio a políticas de segurança pública. Pelo menos ela ajuda a nortear ações específicas. Exatamente. Por exemplo, como eu falei para você, quem é que se sente inseguro? As mulheres se sentem inseguras aonde? Em casa. Né? E a partir dali eu posso deduzir quais são os fatores de insegurança em casa, violência contra a mulher, e assim por aí. Os negros se sentem inseguros, a população negra se sente insegura. Né? Então, claro que ela está associada com o campo dos direitos humanos e vários fatores. Né? Não é uma coisa tão simples, mas de qualquer maneira ela é uma referência para, então, que hajam políticas públicas mais eficazes. Certo, professor. A gente teria muito assunto, mas eu espero a hora que a pesquisa ficar pronta, por favor, volte para o Café Consciência para que a gente possa trazer esses dados e tentar descobrir que ações podem ser feitas aqui em Chapecó, em todo o estado, para melhorar a segurança pública. Obrigado pela participação. Certamente, com o maior prazer vamos trazer os resultados. Obrigado. Certo, obrigado. Bom, o Café Consciência desta semana vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso conteúdo completo você pode acessar no site da UNO Chapecó. Até a próxima semana.